Olá, excelente dia! Sou a doutora Elisete Caffer e atendendo a pedidos vamos falar sobre um assunto muito solicitado e muito comum no nosso dia a dia, que é a furunculose, os furúnculos, que são aqueles abscessos, aquelas lesões infecciosas, inflamatórias que acometem a nossa pele, principalmente próximo dos orifícios, próximo da boca, próximo das axilas, região geniturinária e que muitas vezes não respondem aos tratamentos convencionais e pior, são de repetição. As pessoas acabam tendo uma predisposição à furunculose. Qual que é a visão dentro da medicina integrativa da furunculose? Nós temos uma flora na nossa pele que é formada principalmente por duas bactérias, o Staphylococcus e o Staphylococcus epidermidis, o aureus e o epidermidis, e eles são os nossos soldadinhos protetores da nossa pele. Quando ocorre uma alteração do manto hidrolipídico, que é uma camada protetora que fica na superfície da nossa pele, formada por água, por ômegas e também onde formam as imunoglobulinas, a IgA, ela se altera pela contaminação, por exemplo, pela contaminação por água contaminada. Então, tanto ingerir água contaminada ou tomar banho com água contaminada por excesso de cloro, flúor, ou a utilização excessiva daqueles sabonetes antissépticos que vão arrancando essa flora diariamente, não tendo uma proteção, uma reposição desse manto hidrolipídico, ou quando o terreno biológico da pessoa se torna desfavorável, começa a aumentar a carga tóxica do paciente numa proporção maior do que a capacidade do corpo de detoxificar, o que começa a acontecer? A flora da pele, que são as bactérias que são boazinhas, elas se tornam patogênicas. Ou seja, nem toda bactéria ela é do mal. Não, na verdade, esse assunto começou em 1890 com o Louis Pasteur e o Claude Bernard Brechat. Eles eram colegas de turma e o Louis Pasteur, ele falava que a culpa de todas as doenças da humanidade eram os micróbios. Então, que se fizesse a pasteurização, ou seja, aquecesse, esfriasse algo a 100 graus, 0 grau, que é o processo de pasteurização, o que aconteceria? Mataria todos os micróbios e ninguém mais adoeceria, desde 1890 para cá. E com isso, Pasteur criou o processo de pasteurização, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. E o que aconteceu durante toda a evolução naquela época? Que ocorria o quê? Uma discussão entre ele e seu principal colega de turma, que era Claude Bernard Brechat. Claude Bernard Brechat falava: Pasteur, mas a gente aprendeu na faculdade que o que importa não é só o micróbio, é o meio de cultura. Não adianta a gente matar o micróbio e não tratar o meio de cultura. Não adianta, por exemplo, eu tirar um peixe doente do aquário, tratar o peixe e jogar o peixe de novo no aquário sujo, né? A gente tem que, além de tratar assim o micróbio, a gente tem que tratar o meio de cultura, tornar o nosso aquário, o nosso corpo, que é 70% a 90% de água, um aquário que seja compatível à nossa genética, ao nosso peixe. E eles ficaram discutindo a vida toda. No final da vida, Louis Pasteur faleceu de septicemia, infecção generalizada. E no leito de morte dele, ele mandou chamar Claude Bernard Brechat e disse: Bernard, você estava certo, eu estava errado, o micróbio não é nada, o terreno biológico é tudo. Ou seja, a causa da furunculose, que normalmente a gente culpa os micróbios, culpa o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus epidermidis estarem colonizando de maneira excessiva a pele, o folículo piloso, causando essas tumorações inflamatórias infecciosas, não é só a culpa do micróbio. Esse micróbio existe na nossa pele, ele faz parte da nossa flora. Aliás, nós somos 10 a 12 células para 10 a 12 bactérias, 10 a 9 células para 10 a 12 bactérias. Nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. Então, o que faz aquela flora do nosso corpo se transformar em patogênica é o alimento que a gente está ingerindo, que se não for geneticamente compatível, ele se deposita na forma de resíduos e se torna um terreno biológico suscetível a esses patógenos, desequilibrando a nossa flora. Então, a principal causa
de furunculose de repetição é incompatibilidade alimentar, é ingesta de água contaminada, associado ao quê? A contaminação por metais tóxicos. Então, esses metais eles podem advir tanto da água, dos alimentos, dos cosméticos, produtos de limpeza, de higiene pessoal, que em vez de estarem repondo esse manto hidrolipídico protetor, eles acabam deteriorando essa camada protetora da pele, tornando-a mais suscetível às exotoxinas, as toxinas do ambiente. Outra coisa que também contribui para a furunculose é a acidose, a acidez. Então, quando você ingere alimento que geneticamente não é compatível, o que acontece? Você não tem enzima para metabolizar, você fermenta. E esse processo de fermentação altera o pH. A acidez do nosso corpo, tem que ter uma relação entre o pH acidez do sangue e o pH acidez da pele. Então, quando o sangue começa a ficar ácido, a pele ela começa a ficar alcalina para fazer um efeito tampão. E a nossa pele, ela tem aqui as nossas células córneas, a nossa queratina, que funciona igual um pelo de gato. Ela serve para proteger a gente dessas exotoxinas. Começamos a comer errado, começamos a fermentar, o que acontece? O pH da pele fica alcalino, igual um pelo de gato arrepiado, e essas exotoxinas penetram na pele e fica mais facilmente favorável à infecção e à colonização bacteriana, esses processos inflamatórios infecciosos de repetição. Então, como que é o tratamento da furunculose dentro da medicina integrativa? Primeiro, limpeza do terreno biológico, testa água, alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, só usa aquilo que é ressonante, aquilo que vai contribuir com a sua genética, aquilo que no ring test ficar positivo. Segundo, vai ter que repor esse manto lipídico com substâncias geneticamente compatíveis. Limpa, repõe, limpa, repõe. Essa reposição pode ser, por exemplo, através de óleos vegetais. Então, você aplicar, por exemplo, após o banho, um óleo de coco, um óleo semente de uva, um óleo de macadâmia, que vai voltar a formar aquele manto hidrolipídico para proteger a pele. E terceiro local, verificar como que está a sua flora inflamatória infecciosa, a proporção entre lactobacilos e flora patogênica. Existe uma correlação entre os lactobacilos, os pré e probióticos do intestino, com a nossa flora da nossa pele. Então, se você tiver com uma disbiose intestinal, tiver tomando antibiótico, anti-inflamatório, que tenha causado o quê? Uma alteração da sua flora digestiva, automaticamente você vai perder a flora cutânea. Então, você tem que fazer a reposição desses lactobacilos, esses pré-probióticos, tanto via oral, tanto através de dermocosméticos. Isso que foi mais amplamente abordado no Congresso Mundial de Longevidade Saudável de Medicina Anti-Envelhecimento. Não adianta só tomar lactobacilos, precisa passar o lactobacilos principalmente à noite, que é quando ele vai fazer esse efeito imunomodulador. Ou seja, toda patologia tem um fator causal que deve ser detectado e removido. Tem que ter a normalização do terreno biológico e depois a reabilitação imunológica do corpo para que a gente possa adaptar o nosso corpo, tornando cada vez mais forte ao mundo a que vivemos. Uma adaptação epigenética, epigenômica. Essa é a abordagem da furunculose na medicina integrativa. Fica a dica.